noite. Vão ouvir um sotaque gaúcho, né? Aqui. Eu não só sou eu, felizmente, né? O Vitor também. Quero dizer para vocês todos, em especial essa mesa, que é uma honra para mim poder participar desse projeto, que eu vejo que é um projeto bastante ambicioso e que tem pessoas que acreditam em coisas importantes para levar adiante mudanças necessárias, não só no processo penal, mas também em outras esferas da segurança e do direito no nosso país. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversando sobre um tema que é justamente um tema que a gente tem se debruçado nos últimos 20 anos, um pouco de forma pioneira lá no sul do país, felizmente agora com alguns multiplicadores que começam a se apontar né, nos vários pontos, né, que a gente tem tido a oportunidade de visitar no país. Eu vou pedir licença, se vocês me permitem, né? Eu não consigo falar aqui do púlpito, eu vou falar aqui de baixo, se vocês fiquem bem à vontade, se quiserem descer da mesa, eu vou me permitir fazer essa... Eu vou circular aqui, então vocês fiquem bem à vontade. Muito bem. Então, sobre o que a gente vai conversar? Deixa eu olhar meu tempo. Ok. Tá, deixa eu pensar que horas. Ok, deu. Então, o que nós vamos falar sobre essas provas dependentes da memória? Foi muito bem introduzido, né, essa questão do quanto as provas, sejam provas de testemunhas, sejam provas do tipo reconhecimento, são fundamentais, são âncoras, né, dentro do processo penal, por exemplo. Vamos ver se isso aqui funciona. Sim. Quando a gente fala de testemunho e reconhecimento, já pararam para pensar do que a gente está falando? Quando uma testemunha chega e lembra o que aconteceu, que ações, que aconteceu, quem estava lá, o que fez, que objetos, aonde estavam, ela está se lembrando disso aí. A memória dela que está funcionando. Quando uma pessoa, digamos você, reconhece alguém que cometeu um ato, por exemplo, um crime, você está fazendo o quê? Você está se lembrando da pessoa que você viu cometendo aquele crime e, nesse momento, está fazendo um reconhecimento dele, por exemplo, a partir de um ato de reconhecimento. Portanto, a memória ela é central nessas provas tão, né, importantes dentro dessa esfera penal. Eu acho que você vai ter que me ajudar a passar, isso aqui não está funcionando. Alguns anos atrás, a gente teve a oportunidade, através de um edital do Ministério da Justiça, chamado Pensando Direito, eu propus uma pesquisa que tinha por objetivo fazer um levantamento das práticas de coleta desse tipo de prova que a gente acabou de falar, prova de testemunho e de reconhecimento. Nós conversamos com policiais civis e militares, promotores e promotoras, juízes e juízas, conversamos com advogados, tanto defensores públicos e defensoras públicas, quanto advogados e advogadas privadas. Uma das perguntas que a gente fez foi: qual a relevância das provas de testemunho e reconhecimento para o resultado da investigação, no caso da polícia, e no caso do processo? Observem que, praticamente, se eu for olhar aqui eu só citei os muito importantes, que era o nível mais alto de relevância. 90% desses entrevistados alegaram que esses tipos de prova de testemunho é muito importante, e em torno de 70% o reconhecimento. Portanto, isso confere ainda mais, né, poder àquilo que já foi mencionado no início da abertura dessa mesa. Aqui com dados empíricos. Por favor. Nós temos um problema aqui, pelo menos na minha visão, né, do que eu tenho tido oportunidade de aprender com vocês na área do direito. Eu tenho visto, muitas vezes, as chamadas provas materiais, como fotografias, digitais, sangue, amostra de sangue, sêmen, etc. Essas são as provas científicas. Vocês também escutam assim? Essas são as provas científicas. É a rainha das provas, ainda mais em processo penal. É ou não é?
O que eu gostaria de discutir com vocês é... Vamos ver se funciona. É que as provas testemunhais, que justamente são provas que, contrapostas a essas provas científicas, vocês já ouviram falar das prostitutas das provas, né? Vocês imaginam quão triste eu fico quando eu escuto isso. Então, o que eu quero hoje, nesse curto espaço de tempo que eu tenho aqui, é mostrar para vocês que, com base científica, com base em evidências científicas, é possível, sim, a gente propor o quê? Que ambas as provas, tanto as provas materiais quanto as provas testemunhais, como testemunho e reconhecimento, podem ser, sim, provas científicas. Porque o que pesa de questionamento sobre as provas testemunhais pode também pesar para uma prova material, do tipo a forma como foi analisada essa amostra de sangue ou como foi coletada essa impressão digital. Então, questionamentos podem ser feitos em ambos tipos de prova. Então, não é essa a questão. A questão é a base da produção dessa prova. Se a gente pensa assim, eu gostaria de convidá-los e convidá-las a pensar não mais nas provas testemunhais como, digamos, aquele cascalho que eu quero jogar fora. Eu quero pensá-las como potenciais, né, ouro para um processo. Por quê? Porque essas provas dependentes da memória, tanto testemunho como reconhecimento, elas potencialmente podem me trazer informações valiosas e cruciais para o desfecho, por exemplo, de um processo. Então, é sobre isso que eu gostaria, sobre esse ângulo que eu gostaria de tentar trazer alguns elementos. Claro, eu não tenho tempo para explorar todos os elementos, para tentar mostrar para vocês o quanto que essas provas podem ser científicas e também o valor que elas podem ter. E eu uso, né, essa alegoria do ouro. Por favor. Em que eu vou me basear para conversar com vocês e tentar mostrar esses aspectos científicos, das provas científicas também, das provas testemunhais? Bem-vindo, Auri. O pessoal que vem do Rio Grande do Sul demora para vir, eu sei, por isso que eu vim ontem. Bem-vindo. Então, eu falava com base em que eu vou tentar fazer essa argumentação de que as provas de testemunho, reconhecimento, as chamadas provas dependentes da memória, podem sim ser provas científicas e ter esse valor, que eu uso a analogia do ouro. Baseado o quê? Em mais de 30 anos de pesquisas na área da psicologia, essas pesquisas que buscaram evidências científicas dos aspectos psicológicos que estão envolvidos no testemunho e no reconhecimento, para nos dar certeza, então, para o direito, não é, do que a gente deve olhar com uma análise técnica e científica baseada em evidências que são pautadas nesses mais de 3 décadas de pesquisas. Infelizmente, no nosso país, já adianto para vocês, a gente já fez vários levantamentos nesse sentido, ainda essa área científica é muito incipiente, essa área da psicologia. Muito incipiente. Praticamente, eu posso dizer, quase nos seus primórdios, em que pese todo esse tempo de pesquisa que existe nessa área. Para a gente conversar sobre isso, nós vamos ter que rever algumas crenças. E eu gostaria de revisitar essas crenças com vocês sobre as... se vocês quiserem... Eu descer para... Não? Tá tudo bem? Ok. Que crenças são essas? De que as provas dependentes da memória, seja o testemunho e o reconhecimento, para a gente fazer essa revisitação, nós vamos ter que rever o quê? A ideia de que a memória é uma máquina fotográfica, uma filmadora. Segundo ponto que nós vamos tentar rever aqui, a nossa capacidade, a capacidade que as pessoas têm, advogados, advogadas, juízes, policiais, psicólogos, em detectar mentira. Terceiro ponto, a questão da relação entre o método de produção da prova e a relação disso com a informação obtida, que como se as coisas não tivessem relação nenhuma. É isso que eu gostaria de rever essa crença com vocês. Imaginem que vocês estão num bar e vocês são testemunhas desse crime. Tá?
existe uma briga, né, evidentemente, né, uma luta corporal, a gente pode fazer um desfecho mais dramático, alguém, né, pega um canivete, tem lesão corporal, vamos tornar a coisa um pouco... Até pelo adiantado da hora, a gente tem que botar um pouco de emoção, né, nesse crime que eu acabo de testemunhar. Eu estou na mesa ao lado e eu testemunhei isso. Dentro do meu cérebro, da minha memória, vai se formar um registro, uma memória desse crime que eu acabei de testemunhar. E eu vou usar, né, uma imagem, que é como se fosse essas lindas praias que vocês têm aqui, essas mais distantes, que aquela areia está bem lisinha, me deixou uma marca na minha memória. Essa pegada é o registro de memória do que eu vivenciei observando essa briga no bar. Vamos falar rapidamente sobre como a memória funciona. Rapidamente, eu não tenho tempo para explorar, né, cada um desses aspectos. Porque, normalmente, as pessoas se preocupam com o último momento do processo de memória, de memorização, que é o momento que eu vou lembrar, que eu vou recuperar a informação, que eu vou me lembrar, vou me recordar, e daí poder, sim, prestar meu testemunho ou reconhecer uma pessoa. O que a gente tem que saber é que a memória tem etapas anteriores. Tem o momento do registro, vocês lá no bar, daí vocês vão para casa, com aquela pegada, né, que é o registro de memória na cabeça, e vai se passar algum tempo até o momento de vocês relatarem o que aconteceu para, por exemplo, um policial ou mesmo em juízo. Por favor. O que a gente gostaria é que, se vocês forem chamados, por exemplo, você estava lá naquele bar e, infelizmente, testemunhou esse crime, que bastante desagradável, violento, né, impactante. Você é chamada agora para recordar o que aconteceu, por exemplo, em juízo, como uma testemunha rolada. O que se espera? Que você busque as suas memórias do que aconteceu, aquela pegada, que você possa resgatar aquela pegada e me relate com o maior número de detalhes o que você viu. Ou identifique quem que eram os autores, ou o autor que sacou uma arma, enfim, por exemplo, no meu exemplo aqui da briga do bar, quem é que estava lá e que cometeu quais atos ilícitos. No caso, o reconhecimento. Então, se eu resgato essa memória precisa, específica, detalhada, eu vou produzir um testemunho fidedigno e um reconhecimento fidedigno. Mas como é que a nossa memória funciona? Por favor. Existem várias crenças sobre a memória. E, infelizmente, no nosso país, em que pese décadas de pesquisa sobre a psicologia da memória, ainda se tem uma ideia de que a memória funciona como uma máquina fotográfica, uma filmadora. Como assim, Lilian? Sim. As informações são colocadas ali dentro da memória, por exemplo, no momento que uma testemunha está presenciando esse crime, e basta ter essa chave de ouro ali no meu slide, para você abrir esse baú de memórias de lá e emergir as informações que você ainda tem guardado nesse baú a respeito do que aconteceu. Um exemplo disso é que aconteceu o crime, guardamos essa memória numa redoma de vidro, provavelmente dentro da tua memória. Passa-se 6 meses, 1 ano, 2, às vezes mais, para que essa testemunha seja chamada em juízo para prestar seu depoimento ou mesmo cumprir o ato de reconhecimento em juízo. Sim ou não? Ou é menos tempo do que eu estou falando? Pelas nossas pesquisas, em média, é 1 ano e meio. Em média. O que aconteceu com aquela pegada? Ela está numa redoma de vidro dentro da memória de vocês? É assim que funciona a memória de vocês? Para eventos marcantes, como, por exemplo, essa briga? Por favor. Não. O que a gente sabe? Há muitas e muitas décadas. A memória não é uma máquina fotográfica, uma filmadora. Felizmente, senão os senhores e as senhoras, todos, não estariam aqui. Se a memória de vocês funcionasse como um registro fiel, guardasse tudo e depois recuperasse, vocês não seriam quem vocês são hoje. Advogados, juízes, defensores,
professores, estudantes, vocês não conseguiriam raciocinar, ter flexibilidade de raciocínio e outros processos cognitivos que a gente consegue, porque a memória não é uma máquina fotográfica. Seria fácil, né? Pega o dispositivo esse de memória, bota no computador e está feito. Não é assim que funciona, felizmente. Então, esse é um desafio. É assim que a memória funciona. Quem tem que mudar é a memória, que é assim, ou as nossas leis? Essa é a minha pergunta para você. Assim que a memória funciona. Por favor. Uma das coisas que acontece, que é muito comum, é esquecer. Ou vocês nunca esqueceram nada? Quem é que já esqueceu alguma coisa alguma vez? Levanta o braço. Epa! Então é normal esquecer? Claro que é normal esquecer. Mesmo, Lilian, um evento tão marcante quanto esse que eu vi lá no bar? Sim. Por quê? Porque a memória não é uma máquina fotográfica, uma filmadora. Por isso, o que pode acontecer com a passagem do tempo? Vocês têm essa memória registrada e olha só o que acontece com a passagem do tempo. Por favor, clica de novo. Mais uma vez. O tempo vai passando e ela vai se degradando, perdendo em nitidez, perdendo informações. Isso é o normal de acontecer. É assim que a memória funciona, mesmo para eventos tão marcantes quanto este da briga do bar, com lesão, né, corporal, enfim, que eu assisti, que eu testemunhei. Seria tão bom que eu pudesse passar os slides, vamos lá. Além da passagem do tempo, o que mais eu tenho? Eu congelei minha memória, eu não faço mais nada, eu só fico esperando 1 ano e meio até ser chamada em juízo, eu vou para um freezer. Eu continuo vivendo, eu continuo lendo notícias, eu contei a professora Janaína, nem sabe o que eu assisti, professora, uma briga, eu conto para ela me faz perguntas, eu penso sobre aquela briga que eu assisti no bar, eu assisto filmes, eu leio notícias. Ou seja, várias interferências que também vão comprometendo a nitidez dessa memória e a possível integridade dessa pegada dessa memória. Portanto, lembrem, a memória não é só a última etapa. Eu tenho que me dar conta o que acontece no momento de que eu vou guardar essa informação. Eu não tenho tempo para me debruçar em cada uma dessas etapas, mas existem pesquisas científicas que nos explicam fatores que podem afetar cada uma dessas etapas. Eu estou citando somente alguns, tá? Em função da questão do tempo. Tá? Mas o que pode acontecer quando eu reconheço ou presto um testemunho, além de esquecer? Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Se eu consigo voltar. Não. Aqui. Eu posso esquecer. Eu posso me lembrar uma memória verdadeira. Passa adiante, por favor. Adiante. Então, só pare aí um minutinho, só para vocês só... Lembrem que eu posso prestar um testemunho e um reconhecimento baseado numa memória verdadeira. Eu posso me esquecer. Não me lembro. Não sei, me mostra essa pessoa. Não lembro se foi ele. Eu posso me esquecer. Ou, agora sim, eu posso me lembrar de alguma coisa que não corresponde àquilo que eu vivi, que é o chamada falsas memórias. As falsas memórias são memórias. São registros no nosso cérebro, que, inclusive, nem nosso cérebro consegue detectar quando é uma memória verdadeira ou uma falsa, e que podem, sim, fazer com que essa testemunha reconheça falsamente alguém, quando, na verdade, foi ele. Ou ela relate algo que não aconteceu. É possível isso? Sim. E calma. E o grau de certeza? Muitas vezes, em função da natureza das falsas memórias, a pessoa tem mais certeza num testemunho baseado numa falsa memória do que numa memória verdadeira. Eu sei que o que eu estou dizendo para vocês é chocante, mas nós temos muitos dados de pesquisa que corroboram essa ideia. Aliás, com relação ao testemunho, certeza, convicção. Não, eu tenho certeza que foi assim. E
fidedignidade do testemunho, o que as pesquisas mostram, não tem relação. Pode ser que eu tenha muita certeza e esteja realmente me lembrando o que aconteceu, pode ser que eu tenha muita certeza e esteja me lembrando baseado numa falsa memória, ou pode ser que eu tenha pouca certeza e esteja me lembrando de algo que realmente aconteceu. Não usem certeza como critério de fidedignidade. Todas as pesquisas apontam para não fazer isso. Com relação ao reconhecimento, é um pouquinho diferente, mas, enfim, essa é a notícia que eu queria trazer para vocês, se é que é uma notícia nova. É importante a gente distinguir, agora nós vamos para o segundo nosso ponto de pauta. Então, até aqui nós estamos falando que a memória não é uma máquina fotográfica, uma filmadora. Agora vamos falar sobre o nosso segundo ponto de pauta, que é a diferença entre uma falsa memória e mentira e a nossa capacidade de detectar quando uma pessoa está mentindo. Então, como eu disse, as falsas memórias são memórias. E a pessoa lembra daquilo como se realmente tivesse acontecido, inclusive com muitos detalhes. E as emoções advindas dessa lembrança são absolutamente vividas pela pessoa. Já a mentira, o que é? Ela tem uma base social. O que é isso? Eu, por motivos mais variados, relato algo, reconheço alguém, não porque eu me lembro que aconteceu assim, enfim, porque eu estou distorcendo propositalmente esse meu reconhecimento ou relatando algo que não aconteceu. Você sabe o que é mentira. Alguém está inventando uma história que não foi assim que aconteceu. Ou a pessoa não se lembra como foi, mas certamente aquela historinha que estão contando não é verdade. Vocês são capazes de detectar mentira? Sim, também com esse meu introito, quem é que vai levantar a mão, né? Eu acho pouca gente. Então, nossa, quinta-feira, 8h30 a verdade sobre detecção de mentira. É agora que nós vamos ficar sabendo. O que é? Baseado, de novo, são décadas de pesquisa sobre detecção de mentira, numa outra área da psicologia, que não é a área da psicologia do testemunho, mas elas se conversam. Tá? Eu vou pautar os próximos slides que eu vou trazer para vocês. Querem saber a verdade sobre detecção de mentira? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente consegue detectar mentira de pessoas que eu conheço bem? Sim, muito bem. Pessoas que são familiares, meu filho, um colega, um cônjuge, com certeza. Por quê? Porque eu convivo com essa pessoa em várias oportunidades e eu consigo testar que aquele meu indicador de que eu acho que quando ela está mentindo, quando, sei lá, minha filha está mentindo, é porque ela... Tinha uma pessoa que me disse que quando o filho mentia, as bochechinhas subiam, entendeu? Como é que a pessoa sabia isso? Porque ela comparava com centenas de outras ocasiões em que a bochechinha subia, às vezes a bochechinha não subia, ela comprovava que quando a bochechinha subia, a criança estava mentindo. Por exemplo, isso vale para adultos também, para cônjuges. Muito bem. Então, nós somos especialistas em detectar mentira de pessoas que a gente conhece muito bem, que eu tenho oportunidade de conviver com essa pessoa há muito tempo. Mas isso interessa para o tema que nós estamos aqui falando? Na verdade, não, porque normalmente vocês não estão envolvidos com casos de pessoas, né? Enfim, né? Quando vocês estão atuando como advogados, são pessoas que vocês não conheciam. Então, uma coisa importante, que antes que eu passe para esse ponto, quando a gente fala de detecção de mentira de pessoas familiares, como eu disse, normalmente o que a gente faz? A gente observa o comportamento dessa pessoa. O filho sobe a bochechinha, meu marido gagueja, o meu colega de trabalho começa a mexer os pés, assim, eu já sei que ali tem rolo, sabe como é, certo? Altera a sua fala. Então, isso, a observação do comportamento é que me leva a criar esses parâmetros para identificar a mentira de pessoas não familiares. E quando eu olho para o comportamento e comparo esse comportamento quando a pessoa está falando a verdade, eu consigo detectar mentira. Pode passar. E daí, a partir dessa nossa especialização em detectar mentira de pessoas familiares, eu faço a seguinte conclusão.
Então, essa é a crença equivocada que eu gostaria que a gente revisitasse, que os mentirosos se comportariam de maneira diferente daqueles que falam a verdade. Portanto, né, consequentemente, por favor, para detectar mentira de pessoas não familiares, eu vou fazer o mesmo que eu faço com as pessoas familiares. Eu vou observar o comportamento, como se crescesse um nariz do Pinóquio. Ou seja, eu uso os mesmos indicadores de observação de comportamentos, esquiva do olhar, movimento, alteração de fala, etc., etc., para detectar mentira de pessoas não familiares. Como é que eu sei isso? Centenas de pesquisas provam isso. Tá? E, infelizmente, essas pesquisas ainda estão em outro idioma e não em português. Esse é o problema. Por favor. Por que é tão difícil, então, detectar mentira? Porque eu posso usar, então, esses recursos que eu uso de observação do comportamento, eu consigo detectar mentira de pessoas não familiares, que eu estou vendo pela primeira vez. É um cliente que chega, enfim, se você é juiz ou juíza, né, uma pessoa que está sendo acusada, ali, o réu, ou uma mulher acusada, certo? Se você é um defensor, a mesma coisa. Se você é um promotor, a mesma coisa. Ou seja, eu vou tentar usar esses mesmos comportamentos. E quão efetivo é essa estratégia de usar a observação do comportamento em pessoas não familiares? Na verdade, essa é a notícia que eu tenho, essa é a verdade que eu tenho para dar para vocês. Muito pouco efetivas. Por quê? Porque mentir é um comportamento social muito frequente e que eu exercito, tenho longos anos de práticas e com muito sucesso. Quê? Como é que é? Vocês mentem? Alguém aqui mente? Quem é que mente aqui? Levante o braço. Todo mundo mente. Desde que a gente é pequenininho. Tu não, né? Você não, né, Janaína? Começaram a... Não. Ou seja... exatamente, no que não mente. Ou seja, 4 a 5 anos de idade, a criança já aprende que mentir é um comportamento social importante. Tanto é assim que tem pesquisas que mostram que em torno de 1/3 das nossas interações sociais envolve algum nível de mentira. Por favor, próximo. Agora que vem a verdade sobre a detecção de mentira. Gente, eu sou muito bem treinada em mentir desde que eu tenho 5 anos. Todos os dias eu minto várias vezes. Vocês vão conseguir? Você está me vendo pela primeira vez, você vai conseguir detectar que eu estou mentindo? Não. Detectar mentira é muito difícil de pessoas que eu não conheço. Portanto, nem tentem. Essa é a mensagem que a ciência tem para vocês. Nem tentem. Quando eu faço treinamento com a polícia, por exemplo, a entrevista com suspeitos, a gente fala sobre detecção de mentira. Não se fala em técnicas de detecção de mentira, perda de tempo. Vou fazer outras técnicas mais interessantes. Muito para obter informações válidas desse suspeito, por exemplo, quando eu estou treinando a polícia. Só para vocês entenderem. Então, essa é a realidade. Tá, mas espera aí. Por favor, a próxima. Estes famosíssimos pesquisadores da área de detecção de mentira, o professor Ad Fritz, da Inglaterra, ele é holandês, mas ele é professor em Portsmouth, na Inglaterra, a professora Martha Hartwig e o professor Ganhan. A Hartwig ela é professora em Nova York, na Suécia. Eles fizeram uma análise de vários estudos, chama-se uma meta-análise, de vários estudos sobre detecção de mentira, e a conclusão deles foi que é literal. As pessoas são medíocres em detectar mentira de pessoas não familiares. Vocês são pessoas? Vocês são medíocres em detectar mentira, mesmo você sendo juízes, juízas, defensores, defensoras. Essa é a realidade. É isso que a ciência diz. Próximo. E daí nós temos uma combinação muito perigosa, e aí vai um aviso para vocês, um warning. Já existem pesquisas mostrando que a associação entre práticas não efetivas para detectar mentira, como, por exemplo,
observar o comportamento, ver como é que a pessoa se comporta, como é que ela fala, e um alto grau de confiança, isso é muito perigoso. Por quê? Porque me leva a crer que eu sou psicóloga, imagina se eu não sei detectar mentira. Óbvio que eu sei, eu estudo a mente das pessoas. E os juízes? Foi feita pesquisa sobre isso, e as pessoas se consideram um bom detectador de mentiras de pessoas não familiares. Portanto, esse alto grau de confiança nos dá uma ideia de que não. Eu olho, eu me lembro, na nossa pesquisa, uma pessoa, não importa, né, dentro dessas que a gente entrevistou, disse para mim, quando eu olho no olho da pessoa, eu vejo a alma dela. Pô, então, realmente, né, eu detecto mentira. Nossa, Lília, não me venha com isso. Eu vejo, quando a pessoa começa, eu já sei. Nos meus 30 anos como juíza, eu sei como fazer isso. Não é o que a ciência mostra. Não é o que a ciência... Provavelmente, muitas dessas situações, você errou na sua avaliação. Nem tente detectar mentira, é muito difícil. Próximo. Então eu vou usar equipamentos. Aqui eu mostro um polígrafo, né? Mas eu quero... Tem uns mais modernos, medem... P300 medem ondas cerebrais, a ondulação de fala, etc. O que esses equipamentos, como o polígrafo, fazem? Eles medem uma alteração fisiológica, por exemplo, aqui, batimentos cardíacos, condutância da pele, que em resposta a um estressor. Tá? Eu sempre dou o exemplo. Imagina se a Polícia Federal entra aqui e me pega, porque eu estou sendo acusada de, enfim, tráfico de droga internacional. Para ser bem chique, tem que ser tráfico de droga internacional, vamos combinar, né? Eu nunca fui, né, interrogada pela polícia por um crime tão grave quanto esse, por crime nenhum, né? Felizmente, até agora, pelo menos. Vocês imaginem se eu vou passar no detector de mentira? Óbvio que não. Óbvio que não. Eu vou rodar no detector de mentiras. Agora, pega esses super, né, PhD, esses vão passar tranquilamente. Então, vamos lá. Existem várias pesquisas mostrando, pode passar, que nenhuma desses elementos, o corpo fala, olha para cá, olha para lá, não tem evidência científica. Pode passar. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que o testemunho e o reconhecimento ele pode ser baseado numa memória verdadeira, e ser verdadeiro, e para a pessoa é uma verdade. Ele pode ser falso, porque a pessoa está mentindo, certo? Inclusive, tem jurisprudência, inclusive, existe... a pessoa pode, inclusive, ser responsabilizada por falso testemunho, não é isso? Mas tem um aspecto que não existe na nossa legislação, ainda não caiu na ficha, só faz 50 anos, não, 40 anos que a gente sabe que existem as falsas memórias, que um testemunho pode ser falso, pode clicar, por favor, baseado numa falsa memória. Mas, para a pessoa, isso é uma verdade. Daí tem como é o falso honesto, eu não consigo entender isso. Não é falso, é falso. É falso, o que ela está trazendo de informação é falsa. Próximo. Terceiro e último ponto da nossa pauta de hoje. Vocês viram, tem muito mais coisa para falar, mas eu vou me apressar, porque eu quero muito ouvir meus colegas de mesa. É a questão da forma, qual é a relação entre o método de produção de provas dependentes da memória e a informação que eu obtenho. A sensação que eu tenho olhando, né, processos, né, ou audiências, é que, do jeito como é tratada no nosso sistema aqui, no Brasil, nenhuma. A testemunha afirma tal coisa. Nunca se pergunta como é que foi que ela levou, o que levou, que tipo de pergunta levou ela a afirmar tal coisa. Nunca vi fazendo essa pergunta, uma coisa básica. A vítima reconheceu o autor, bababá, ou a autora, por exemplo. Como é que foi feito esse ato de reconhecimento? Alguém sabe? Seguimos o 226. Acertei? Acertei. Tá? Sim, mas exatamente como é que foi feito? Não sei. Próximo. Então, eu vou relatar aqui algumas práticas que a gente sabe que
pelas pesquisas na área da psicologia do testemunho, que são práticas problemáticas. Vamos lá. Com relação a essa área, a gente tem muitas pesquisas sobre isso, muitas, por favor. O que a gente sabe é que, dependendo do tipo de pergunta que é feita para a testemunha, eu vou comprometer a confiabilidade das informações que eu vou obter. Quanto mais aberta, tipo relato livre, me conte tudo que você se lembra que aconteceu naquele dia no bar, diferentemente de fazer uma pergunta fechada do tipo, ele sacou um canivete? Isso é uma pergunta fechada, ela pode responder sim ou não, ou, pior, sugestiva. Sugestiva. Depois de ele, né, fazer um xingamento ao colega, tal, enfim, uma informação falsa do tipo, ele pegou o canivete e cortou o braço do colega, enfim, digamos que fosse um colega de trabalho. O que é isso? Uma informação falsa que não aconteceu e eu introduzo ela na minha pergunta. Esse tipo de informação vem da onde? Do que a gente imagina que normalmente aconteça em casos como esse. Ou de outras informações que vêm do próprio inquérito, por exemplo, na fase de investigação, e outros elementos que o próprio processo pode trazer. Já no reconhecimento, existem uma série de práticas que a gente sabe que são muito problemáticas. Uma delas é o show-up. O que é show-up? É mostrar uma foto, uma pessoa para alguém reconhecer. Isso acontece aqui no Brasil? É a técnica mais utilizada, segundo o nosso levantamento. Outra prática muito comum, repetir o reconhecimento. O policial militar vai lá, pega a vítima no carro, reconhece. Depois vai na delegacia, ato de reconhecimento. Depois o terceiro, em juízo, e às vezes, se tem júri, quarto. Por quê? Porque na hora que tu fez um reconhecimento, já vai borrando a tua imagem da pessoa. Outro problema, apresentar mais de um suspeito no alinhamento. Mais de um suspeito. Por exemplo, álbuns de fotos. Olha aí, esse álbum tem 50 fotos, 100 fotos. Todos eles fizeram roubos parecidos com esse que você está me relatando. Você vê se se encontra ele aí. Isso é um alinhamento altamente enviesado. Tá? E o pior é instruções sugestivas à testemunha, do tipo, olha, nós pegamos o cara, agora só falta tu reconhecer ele. Não acontece isso nos casos que vocês trabalham? Eu estou vendo várias cabeças assim, infelizmente. E não acho que é por má intenção das pessoas, é por desconhecimento dessas questões científicas que eu estou trazendo aqui, por favor. O que essas práticas problemáticas, por exemplo, com relação ao testemunho, perguntas fechadas, repetidas, contato com outras pessoas, falta de registro, não tem nenhum registro, ninguém grava nada, ninguém grava informações do tipo uma entrevista, quando conversou com uma testemunha ou com uma vítima. Pode passar. O que isso leva? Leva o relato da testemunha a ser inconsistente, às vezes contraditório. Peraí, mas a senhora disse uma coisa na delegacia e agora em juízo a senhora está dizendo outra? Como? Em primeiro lugar, eu não sei se ela disse exatamente aquilo, né? Aquilo que está escrito, né, no termo, eu não sei exatamente como é que ela disse. E, portanto, eu tenho maior risco, usando essas práticas, de obter um testemunho falso, incompleto, e comprometer toda uma prova tão potencialmente importante e relevante. Pode passar. A falta de registros literais, como áudio e vídeo, o que leva? De novo, eu vejo até com uma certa ingenuidade. Ah, não, no termo de declaração da polícia diz que é testemunha. Mas como é que foi perguntado para ela? Eu primeiro tenho que saber como é que foi perguntado exatamente o que ela disse. Nós temos pesquisas, nós temos até no Brasil, mostrando a diferença entre o registro de áudio e o termo que seria, né, o retrato do que foi falado naquela entrevista. Próximo. Já no reconhecimento, a mesma coisa. Né? O que a gente tem? A gente tem uma infinidade dessas práticas, como show-up, álbuns de fotos, repetições, e nenhum desses atos são gravados, como em vários países já são, assim como o testemunho. Então, eu não sei exatamente que instruções foi dada à testemunha, exatamente como é que foi feito, quem apresentou, pois não.
O que acontece? Maior risco de um falso reconhecimento. Como assim, Lilian? Alguém pode reconhecer alguém com bastante certeza até e que não foi o autor do crime? Sim, nós vamos ouvir mais adiante gente falando, espero, né, eu acho que sobre isso. Próximo. Por que essas práticas todas que eu mencionei são problemáticas para a obtenção de testemunho e reconhecimento, para a obtenção de provas baseadas na memória? Por quê? Lembra aquela pegada nossa? Por favor. Sobre a memória do crime? Olha o que essas práticas vão acarretando, aquele registro que eu tenho, que é ouro, gente, informação, essa pessoa estava lá, eu não estava, eu não sei o que aconteceu. Próximo. Essas perguntas fechadas, repetidas, ou show-up, vai, de alguma maneira, ou seja, contaminando, eventualmente, vai degradando a informação que eu tinha, que está na memória dessa testemunha. E daí, a pessoa chega, por exemplo, em juízo, com a memória assim. Vocês querem coletar essa informação? Se isso aqui fosse a cena de um crime, isso fosse uma impressão digital, eu queria ver vocês quererem essa impressão digital. É a mesma coisa, a mesma lógica se aplica. A mesma lógica. Nós devemos o quê? Isolar. Como é que a gente isola? Com técnicas científicas de como obter um testemunho ou reconhecimento. Que estão, evidentemente, sob controle do sistema de justiça. A memória é assim, não tem o que fazer. Tem que conhecer esse sistema. Como é que a memória funciona? O que a gente pode fazer é intervir na forma como são produzidas essas provas. Existem algumas técnicas científicas para a obtenção dessas provas, eu não vou ter tempo de discutir um pouco mais a fundo, mas existe toda uma literatura que buscou justamente a partir do funcionamento da memória, que a gente conhece, e que fatores afetam a qualidade dessa memória, como é que eu posso obter provas mais fidedignas. Uma delas, no caso do testemunho, é a chamada técnica de entrevista investigativa. Existe todo um roteiro de como proceder essa entrevista e ela tem que ser feita o mais rápido possível, porque, senão, a memória, você já viu o que acontece. Ela não fica guardadinha numa redoma de vidro. Pode passar, por favor. Ao usar essas técnicas de entrevista investigativa, eu tenho mais chance de encontrar ouro. E vocês imaginam como. E a gente está falando de testemunho aqui, mas, neste caso, no que tange o funcionamento da memória, eu sei que para o direito tem diferença, eu estou falando de vítimas também, que às vezes têm informações valiosas para me oferecer. Existe todo um roteiro de como iniciar, evidentemente pautado em perguntas abertas, e a pessoa tem que ter autotreinamento especializado para realizar essa entrevista. Os psicólogos não aprendem a fazer isso na faculdade. Só quero já dizer para vocês, a gente precisa treinar, e não precisa ser psicólogo para fazer esse tipo de entrevista. Precisa ser bem treinado. Próximo. Já o reconhecimento, a mesma coisa, é baseado na memória. Então, o que a gente sabe que pode produzir uma prova mais robusta? Por favor. Primeira coisa é reconhecer a natureza humana de que reconhecer pessoas estranhas, esse cérebro não foi feito para isso. Então, é muito difícil. Mesmo alguém que te assaltou assim, é muito difícil. E que reconhecer é muito diferente de descrever alguém. Porque, às vezes, a pessoa não consegue descrever, mas ela conseguiria reconhecer. Interessante isso, né? São processos mentais diferentes. Já se deram conta que a gente não tem nem palavra para descrever formato de rosto, realmente o que difere uma pessoa da outra? Pois não. Outros fatores, tipo distância, condições de iluminação, obstáculos, a pessoa usava um óculos, não usava um óculos, tinha chapéu, não tinha chapéu. Atenção, o que ela está prestando atenção, tinha arma, não tinha arma. Se a pessoa é de uma outra etnia, de um outro grupo, isso faz com que seja mais difícil ainda eu reconhecer essa pessoa que não é minha familiar. Pois não. O que são as recomendações científicas das práticas, os métodos para obter essas provas de reconhecimento? Alinhamento fotográfico. Opa, fotográfico, Lilian? Sim, por quê? Porque eu tenho mais condições de controlar o quê?
controlar que eu tenha um suspeito só e um não suspeito, e que esse alinhamento seja justo no sentido de que o suspeito não se sobressaia. Eu tenho muito mais condições, inclusive agora com as fotografias digitais, de conseguir obter isso, obter um alinhamento justo fotográfico do que com pessoas. Eu posso fazer com pessoas, mas imagina eu, né, ter que encontrar pessoas, os recursos, o tempo que isso levaria. E o outro ponto importante é a instrução da testemunha. Uma das instruções, não são só essas, uma das instruções fundamentais é dizer para a testemunha que ela vai ser apresentada a um conjunto de fotos agora e que ela não precisa reconhecer ninguém, porque a pessoa que cometeu o crime pode ou não pode estar ali. Vocês não imaginam como isso faz diferença. Como é que eu sei? Em pesquisa, eu sei quem foi o autor daquela, né, cena, daquele filme que eu mostrei, e a pessoa vai testemunhar sobre isso, e também em casos reais. Próximo. Então, gente, o que essas pesquisas sobre a área de memória, se traduzindo dentro da psicologia do testemunho, têm para nos mostrar? Por favor. Que está na hora de a gente revisitar essas crenças, vocês não acham? Se a gente quer avançar, nós vamos ter que rever essas crenças. De que a memória é uma máquina fotográfica, uma filmadora, de que nós somos, sim, capazes de detectar mentira de pessoas não familiares, e de que não tem relação nenhuma entre o método de produção da prova e a informação que eu obtenho. Claro que tem. A forma como a pergunta é feita, a forma como o reconhecimento vai ser feito, impacta na informação que a pessoa vai me dar, essa testemunha, essa vítima. Portanto, o método de produção da prova vai, sem dúvida nenhuma, ser fundamental, pode clicar de novo, para obter o ouro da informação. De novo. Portanto, o que eu gostaria de encerrar a minha fala? Tentando argumentar com esses elementos científicos que eu pude trazer aqui para vocês, né? E tem outros que eu não consegui explorar, mas a gente pode conversar depois, no final, seriam de que essas provas dependentes da memória também podem ser provas científicas. E que, dependendo do método de obtê-las, eu posso, através do testemunho e reconhecimento, encontrar o ouro. O ouro, o que é? Informações fidedignas que podem ser fundamentais para um processo que eu esteja trabalhando. Eu agradeço a vocês. Pode clicar de novo. Eu não sei se tem espaço para perguntas. Espero ter dado o recado.